Olá pessoal, meu nome é Tati Camargo e no curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade nós vamos ver o capítulo 7. Deus toma a iniciativa. Que bom saber disso, né? Porque a gente acha que a gente que tem que ir lá e tomar a iniciativa e às vezes a gente retarda, a gente parece que nunca está pronto, né, para começar. Mas Deus, quando quer, Ele vai lá e faz. Ele toma a iniciativa. Então pegue todo o seu material para vocês fazerem as anotações necessárias. Tenho certeza que você vai ter uma aula abençoada. E a gente se vê no final desse vídeo. Tchau, tchau! Capítulo 7. Deus toma a iniciativa. A revelação da atuação de Deus é um convite para juntar-se a Ele. A iniciativa é de Deus, não sua. A Bíblia inteira mostra que Deus toma a iniciativa. Quando Ele vem ao encontro da pessoa, sempre se revela a si mesmo e também seus propósitos. A revelação é sempre um convite para a pessoa ajustar-se sua vida a Deus. Nenhuma das pessoas que Deus encontrou poderia ser a mesma após o encontro. Elas tiveram de fazer ajustes importantes na vida para andar em obediência a Deus. Deus é o Senhor soberano. Procuro manter minha vida centrada nele, porque é Ele quem estabelece o ritmo da minha caminhada. É Ele quem sempre toma a iniciativa de realizar o que é de sua vontade. Quando você coloca a vida nas mãos de Deus, até mesmo o desejo de fazer as coisas que lhe agradam surge como iniciativa dele em sua vida. Filipenses 2, versículo 13. O que geralmente acontece quando vemos a atuação de Deus? Centramos nossa vida imediatamente em nós mesmos e não em Deus. De alguma forma devemos reorientar nossa vida para Deus. Precisamos aprender a ver as coisas da perspectiva de Deus. Devemos permitir que Ele desenvolva sua presença em nós. Devemos permitir que Ele nos revele seus pensamentos. Só então poderemos ter uma perspectiva adequada da vida. Se você mantiver sua vida centrada em Deus, irá imediatamente se alinhar com a atividade de Deus. Quando você percebe a atuação de Deus ao seu redor, seu coração disparado dirá: Obrigado, Pai. Obrigado por teres permitido que eu esteja envolvido em tua obra aqui neste lugar. Quando estou no centro da atividade de Deus, Ele me abre os olhos para que eu veja onde está agindo. Sempre assumo a posição de que Ele quer que eu una minhas forças a Ele. Responda as perguntas, assinalando, escolhendo uma das respostas. Primeiro, quem toma a iniciativa para que você conheça e faça a vontade de Deus? Alternativa A. Eu. Deus espera até que eu decida o que eu quero fazer para Ele. Alternativa B. Deus. Ele me convida para juntar-me a Ele naquilo que vai fazer. Pergunta número 2. Quais são as maneiras pelas quais Deus pode revelar seu plano ou propósito a você? Alternativa A. Ele me faz ver onde já está agindo ao meu redor. Alternativa B. Ele fala a mim pela Bíblia e impressiona-me com a aplicação prática na verdade à minha vida. Alternativa C. Ele me concede um desejo sincero que só cresce à medida que oro. Alternativa D. Ele cria circunstâncias ao meu redor que abrem a porta da oportunidade. Respostas das perguntas. É importante que você tente resolver sozinho e depois vocês confirmem com um vídeo, tá bom? Então vamos lá. Respondendo a pergunta 1. Quem toma a iniciativa para que você conheça e faça a vontade de Deus? Resposta: Deus sempre toma a iniciativa. Ele não espera para ver o que queremos fazer para Ele. Depois que toma a iniciativa de vir até nós, Deus espera a nossa resposta, que consiste
em ajustar nossa vida e em nos tornarmos disponíveis a Ele. Na pergunta número 2, quais são as maneiras pelas quais Deus pode revelar seu plano ou um propósito a você, tá? Todas as 4 alternativas são maneiras pelas quais Deus pode revelar o seu plano ou propósito a você, tá? Existem outras maneiras também. As 2 últimas, a C e a D, no entanto, elas devem ser analisadas com cuidado. Uma vida centrada no ego terá a tendência de confundir o seu desejo egoísta com a vontade de Deus. As circunstâncias podem não ser sempre uma direção clara da orientação de Deus. Portas abertas e portas fechadas nem sempre são indicações da direção divina. Ao buscar a direção de Deus, certifique-se de que a oração, a Bíblia e as circunstâncias consiste com o rumo que você percebe que Ele está lhe indicando. É possível que agora você esteja pensando o seguinte: isso tudo parece bom, mas preciso de alguma ajuda prática para aprender e aplicar estes conceitos. Em todas as situações, Deus exige que você dependa dele e não de um método. O segredo não é o método, e sim o relacionamento com Deus. A caminhada de fé de George Miller. George Miller era pastor na Inglaterra no século XIX. Ele andava preocupado porque o povo de Deus estava muito desanimado. As pessoas já não esperavam que Deus fizesse algo fora do comum. Não mais confiava em Deus para atender às orações. Sua fé havia minguado. Deus levou George a orar. As orações de George pediam que Deus o levasse para uma obra que somente poderia ser explicada pelo povo como sendo um ato de Deus. George queria que o povo soubesse que Deus era fiel e respondia às orações. Ele encontrou o versículo 10 de Salmos 81. O mesmo que você leu na lição do capítulo da semana passada. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Por meio desse versículo, Deus o liderou numa jornada de fé, que se tornou um testemunho fabuloso para todas as pessoas que ouvem sua história. Quando George sentia a direção de Deus para realizar determinada obra, ele orava pedindo os recursos necessários e não falava a ninguém da necessidade. Ele queria que todos soubessem que Deus havia provido suprimento para aquela necessidade, apenas em resposta à oração e fé. Em seu ministério em Bristol, George fundou o Instituto de Conhecimentos Bíblicos para distribuir Bíblias e proporcionar uma formação religiosa. Ele também fundou um orfanato. Quando ele morreu, George Miller já havia sido usado por Deus para construir 4 orfanatos, que atendiam a 2.000 crianças ao mesmo tempo. Mais de 10.000 crianças haviam passado pelos orfanatos. Distribuiu mais de 8 milhões de dólares que haviam sido doados a ele como resposta às suas orações. Quando morreu, aos 93 anos de idade, seus bens terrenos foram avaliados em apenas 800 dólares. Como ele fez para conhecer e fazer a vontade de Deus? Leia o texto a seguir e faça uma lista das coisas que George Miller fez para ajudá-lo a saber como proceder. Depois faça outra lista de tudo que levou a cometer erros no processo de conhecer a vontade de Deus. Não me recordo de um período em que eu, sincera e pacientemente, busquei conhecer a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo, pela instrumentalidade da palavra de Deus, e tenha por isso deixado de ser orientado sempre corretamente. Mas se faltasse honestidade no coração e retidão perante Deus, ou se não esperasse com paciência pela instrução de Deus, ou se preferisse os conselhos de meus colegas às declarações da palavra do Deus vivo, então eu cometia grandes erros.
O que ajudou George Miller a conhecer a vontade de Deus? O que o levou a erros na busca pelo conhecimento da vontade de Deus? Esses foram os fatores que ajudaram George Miller. Primeiro, buscou a direção de Deus com sinceridade. Segundo, esperou com paciência até ter uma palavra de Deus. Terceiro, confiou no Espírito Santo para orientá-lo por meio da palavra. Agora nós vamos ver os pontos, os fatores que levaram a ele cometer erros. Ele sabia que os seguintes fatores levaram-no a cometer erros. Primeiro, falta de honestidade no coração. Segundo, falta de retidão perante Deus. Terceiro, impaciência ao esperar por Deus. Quarto, preferir os conselhos dos homens às declarações da Bíblia. Agora nós vamos ver como ele resumiu a maneira de como ele iniciou um relacionamento de coração com Deus e aprendeu a discernir-lhe a voz. Primeiro, procuro bem no começo deixar meu coração no estado em que não tenha qualquer desejo próprio com relação a determinado assunto. 90% do problema das pessoas está exatamente aqui. 90% das dificuldades desaparecem quando o nosso coração está preparado para fazer a vontade de Deus. Segundo, depois de ter feito isso, não deixou o resultado entregue a sentimentos ou a qualquer impressão. Se assim o fizer, torno-me vulnerável a grandes desilusões. Terceiro, busco a vontade do Espírito de Deus pela palavra de Deus ou juntamente com ela. O Espírito e a palavra precisam combinar. Se olho apenas o Espírito sem a palavra, fico sujeito a grandes desilusões também. Se o Espírito Santo dirige a nossa vida, ele o faz segundo a palavra, jamais em desacordo com ela. Quarto, depois leva em conta as circunstâncias providenciais. Estas geralmente indicam de maneira direta a vontade de Deus em conexão com a sua palavra e seu Espírito. Quinto, peço a Deus em oração para revelar a mim corretamente sua vontade. Sexto, assim, pela oração a Deus, pelo estudo da palavra e pela reflexão, chega a um deliberado julgamento de acordo com o melhor da minha capacidade e sabedoria. E se minha mente fica em paz e assim permanece depois de 2 ou 3 outros pedidos, então prossigo neste caminho. Assinale a resposta certa para cada uma das perguntas. Primeiro, como Miller começou sua busca pela vontade de Deus? A. Procurou decidir o que desejava fazer para Deus. B. Procurou certificar-se de que não tinha qualquer desejo próprio. C. Procurou atingir o estágio de só querer a vontade de Deus. D. Respostas B e C. Segunda. O que, segundo Miller, leva às possíveis desilusões ou rumos falsos? A. Basear na decisão apenas em sentimentos. B. Seguir a menor das impressões. C. Olhar apenas para o espírito a fim de definir o rumo. D. Todas as respostas acima. 3. Em que pares de fatores Miller buscava uma confirmação? A. Seus desejos e as circunstâncias. B. O espírito e a palavra. C. O conselho dos outros e os seus desejos. D. As circunstâncias e um sentimento de paz. Quarta pergunta. Qual foi o texto final que levou Miller a fazer um juízo da vontade de Deus? A. Identificava se a porta estava aberta ou fechada. B. Perguntava a um pastor o que ele achava. C. Levava um palpite adiante e esperava para ver se funcionava. D. Usava a oração, a leitura da Bíblia e a reflexão para encontrar uma paz estável com relação a determinado rumo.
As respostas corretas são: da primeira pergunta, como Miller começou a sua busca pela vontade de Deus, a resposta correta é a D. As respostas B e C, tá? Então, ele procurou certificados de que não tinha qualquer desejo próprio e procurou atingir o estágio de só querer a vontade de Deus. A questão 2, a resposta da questão 2, o que segundo Miller leva a possíveis desilusões ou rumos falsos, são todas as respostas, né? É o A, B e o C. Né? Basear a decisão apenas em sentimentos, seguir a melhor das impressões, olhar apenas para o espírito a fim de definir o rumo, tá? A resposta da pergunta 3, em que pares de fatores Miller buscava confirmação? A resposta correta é a B, o espírito e a palavra. E no 4, qual foi o texto final que levou Miller a fazer um juízo da vontade de Deus? A resposta correta é a D. Usava a oração, a leitura da Bíblia, a reflexão para encontrar uma paz estável com relação a determinado rumo. Ok? Bom, eu espero que isso tenha ajudado um pouco. Não fique desestimulado se tudo ainda parece meio vago, tá? Ainda temos mais tempos para trabalhar em conjunto. Na próxima semana nós daremos um outro exemplo na vida real da maneira como que Deus age, ok? O que é importante você fazer agora? Revisão, tá? Fazer uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda às perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Resumo. Quando Deus revela sua atuação, isso é um convite para ajustar minha vida a Ele e juntar-me a Ele na sua obra. Procuro bem no começo deixar meu coração no estado em que não tenha qualquer desejo próprio com relação a determinado assunto. Não deixe o resultado entregue a sentimentos ou a qualquer impressão. Busco a vontade do Espírito de Deus pela palavra de Deus ou juntamente com ela. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo, né? O capítulo 7. E quantas coisas legais que a gente pôde aprender, né, com esse capítulo. Né? Como que Deus age através da iniciativa que Ele toma, Ele mostrando na sua palavra, como a gente aprendendo com os exercícios. Também aprendemos sobre a caminhada de fé do pastor lá da Inglaterra, o George Miller. Então eu acho muito legal, porque mostrou passo a passo como que esse pastor começou a conhecer a vontade de Deus, né? Ele buscando a Deus com muita sinceridade, paciência, buscando orientação do Espírito Santo. É fabuloso. Nós aprendemos muitas lições no capítulo de hoje. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode passar para mim um e-mail no tati.ribeiro.camargo@gmail.com e eu te vejo na semana que vem com o capítulo 8 do curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Tchau, tchau, Deus abençoe.